Gente, olha só o que foi a escalação do São Paulo para esse jogo decisivo contra o Atlético PR, hein? A torcida estava naquela expectativa, todo mundo tentando adivinhar quem o Crespo ia mandar a campo, e ele foi lá e surpreendeu. André Silva de volta, Jandrei no gol, Rodriguinho no meio. Teve mudança sim, e teve ousadia. E a gente sabe, quando o Crespo resolve mexer, não é por mexer à toa. Tem pensamento tático, tem leitura de jogo, tem aquela tentativa de dar um choque no elenco. E cá entre nós, precisava mesmo. A volta do André Silva é, para mim, o grande destaque. O cara estava fora, vinha sendo cobrado, muita gente até duvidando da condição dele de voltar ao time titular. Mas voltou. E voltou num jogo grande, no mata-mata de Copa do Brasil, no Morumbi expulsando. Isso é coisa de jogador com personalidade. Não é qualquer um que encara um jogo desse depois de estar um tempo fora. E o Crespo colocou ele porque acredita. Porque vê nele uma referência. E o time sentiu essa diferença em campo. André tem presença, tem leitura, aparece bem entre as linhas e sabe fazer o pivô como poucos no elenco. Agora, Jandrei no gol. Essa aí ninguém esperava. A maioria já estava contando com Rafael. Mas o Crespo foi lá e mudou. Botou o Jandrei. E sabe de uma coisa? Foi justo. Porque o Jandrei, mesmo com as críticas que já recebeu, ainda é um goleiro experiente, frio, e que sabe jogar com os pés. E o Atlético tem uma pressão alta muito agressiva, então talvez essa escolha tenha sido pensando nisso. Alívio na saída, segurança na construção e, principalmente, comando de área. E olha, por mais que a torcida tenha torcido o nariz no começo, o cara foi bem. Seguro, tranquilo. Fez o simples. A entrada do Rodriguinho também não pode passar batida. Que leitura do Crespo. Porque o moleque vem crescendo. Ele é leve, se movimenta bem e dá aquela dinâmica que às vezes falta no meio. O São Paulo, muitas vezes, fica pesado demais na armação. Rodriguinho dá outra cara. E é aquela aposta boa, da base, com fome de jogo, querendo mostrar serviço. A gente já cansou de ver jogador acomodado. Rodriguinho entra com gana. E isso contagia. Ferreirinha, mais uma vez, titular. Já virou peça-chave, né? Não tem como tirar mais. O cara tá voando. Tá confiante, tá ousado, tá leve. E, principalmente, tá resolvendo. O gol contra o Atlético é só mais um na conta. Ele pega a bola e parte pra cima. Não se esconde. E isso muda tudo. Porque quando você tem um jogador assim, o adversário se preocupa. E quando se preocupa, abre espaço para os outros. Agora, voltando à escalação como um todo, é preciso entender que o Crespo não só colocou jogadores diferentes, ele reposicionou o time. A linha de defesa jogou mais alta, o meio teve mais mobilidade, e os extremos tiveram liberdade total para flutuar. Foi um São Paulo mais corajoso. E isso começa lá na prancheta, na hora de escalar. Não foi só nome novo. Foi estratégia. E sabe o que mais me chamou a atenção? A resposta do elenco. Porque às vezes o técnico muda e o grupo não compra a ideia. Mas ontem, não. O time acreditou. Comprou o plano. Deu para ver isso na postura, na intensidade. Até quando tomou o gol no fim, não se desorganizou. Seguiu com a mesma proposta. Isso mostra que tem ambiente bom, que tem confiança, que tem um trabalho sendo construído. E para a torcida, é aquele recado: o São Paulo tá vivo. Tá ligado. Tá se mexendo. A gente passou por muita coisa nessa temporada. Lesão, oscilação, críticas. Mas parece que agora achamos um rumo. Não tô dizendo que tá perfeito. Mas tem caminho. E tem comando. Crespo tá fazendo o time jogar. E mais, tá fazendo o time ser competitivo nos jogos grandes. Isso é fundamental. A decisão de escalar o Jandrei também conversa com o perfil de jogo do Atlético. É um time que pressiona, que força erro. E Jandrei, com toda a limitação que tem, ainda oferece um controle maior sob pressão. Não inventa. Não entrega. E isso já é um ganho. Fora que ele parece ter uma leitura boa de jogo. Sai nos cruzamentos, orienta bem a defesa. Foi uma escolha que talvez não agrade a todos, mas que, dentro de campo, teve efeito. O meio-campo com Rodriguinho e Alisson teve mais leveza, mais triangulação, mais toque rápido. E isso fez o São Paulo ter mais posse com qualidade. Não aquela posse burocrática. Foi posse para agredir, para empurrar o Atlético para trás. E deu certo. O primeiro tempo foi nosso.
Com intensidade, com coragem, com imposição. A defesa, apesar do gol sofrido, também esteve bem. Arboleda e Diego mantiveram o nível, rebatendo, protegendo, cortando espaço. E o Wellington na esquerda fez boa partida, tanto defensiva quanto ofensivamente. Subiu bem, ajudou na construção. E por ali nasceu muita jogada boa. O São Paulo mostrou uma coisa importante: mesmo mexido, o time consegue manter um padrão. E isso é mérito do treinador. Porque não é fácil mudar peças e manter a organização. O Crespo conseguiu. O time não se perdeu. Não ficou bagunçado. Teve plano, teve execução. Isso é trabalho. Isso é treino. E para quem ainda tem dúvida se o elenco é comprometido, a resposta veio ontem. Todo mundo se doou. Todo mundo correu. Teve entrega. Teve sangue nos olhos. Isso não se compra. Isso se constrói. E o Crespo tá conseguindo. André Silva, em especial, precisa ser destacado de novo. Porque o que ele fez ali na frente foi muito mais do que segurar zagueiro. Ele participou do jogo. Se apresentou. Tocou de primeira. Deu opção. Isso quebra linha. Isso cria vantagem. E ele ainda quase marcou. Só faltou o gol. O São Paulo, com essa escalação, mandou um recado claro: vai jogar pra frente. Vai buscar o resultado. Não vai se esconder. Não vai especular. E isso é a cara do clube. A cara do Morumbi. A cara do torcedor. Que quer ver futebol. Que quer ver coragem. E mesmo com o susto no fim, com o gol sofrido, o sentimento geral é de otimismo. Porque a performance veio. O desempenho apareceu. O time jogou bem. Criou. Marcou forte. Teve presença. E, mais importante, venceu. Abriu vantagem. Pra volta, a expectativa é de manutenção. Não tem por que mexer no que deu certo. Jandrei vai ganhando confiança. André Silva precisa de sequência. Rodriguinho mostrou que merece mais minutos. E Ferreirinha não sai mais. Crespo foi ousado. E colheu os frutos. E é isso que a torcida quer ver. Um treinador que arrisca. Que não se esconde atrás de discurso pronto. Que vai pra cima. E que entende o que o torcedor sente. Porque a gente quer é ver o São Paulo protagonista. O Morumbis ajudou. A torcida empurrou. A atmosfera foi linda. E isso também pesa. Porque o jogador sente. O adversário sente. E o São Paulo cresceu no ambiente. Virou o caldeirão. E assim tem que ser. Todo jogo. O resultado foi bom. Mas a atuação foi ainda melhor. Porque mostrou caminhos. Mostrou alternativas. Mostrou que tem peça. Que tem grupo. Que tem como brigar. Que tem como sonhar. A briga pela Copa do Brasil tá aberta. Mas o São Paulo deu um passo gigante. Jogou com seriedade. Com intensidade. Com mentalidade vencedora. E isso faz diferença. A comissão técnica, com essa escalação, provou que acompanha o adversário. Que estuda. Que prepara o time para cada jogo. Não é no improviso. É com método. E isso se reflete em campo. Agora é focar na volta. Trabalhar bem. Recuperar fisicamente. Ajustar detalhes. E manter o espírito. Porque com essa entrega, esse foco, essa organização, dá para sonhar alto. Crespo tá firme. O elenco tá respondendo. E a torcida, claro, tá junto. Porque quando o time mostra vontade, a arquibancada responde. E foi o que a gente viu. Essa escalação contra o Atlético foi um marco. Pode ter sido o ponto de virada na temporada. Porque mostrou que dá para confiar. Que dá para acreditar. Que tem futuro. E se tiver que mudar de novo, que mude com critério. Com coragem. Como foi agora. Porque o São Paulo precisa disso. De um treinador que pense o jogo. Que não se acomode. Que desafie o elenco. E que bote o time pra cima. A torcida tá empolgada. E com razão. Porque o que vimos foi um time competitivo. Um time vibrante. Um time com cara de São Paulo. E é isso que a gente quer. Um time que entre pra ganhar. Que jogue como gigante. Que respeite a camisa. Que honre a história. A escalação surpreendeu. Mas deu certo. E isso, no fim, é o que importa. Porque o torcedor quer ver resultado. Mas quer ver desempenho também. E ontem teve os dois. Parabéns ao Crespo.
Parabéns ao elenco. Parabéns à torcida. Que essa noite sirva de exemplo, de modelo, para tudo que vem pela frente. E que venha o jogo de volta. Porque esse São Paulo tá pronto. Tá ligado. Tá na briga. E vai pra cima. Como tem que ser. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Se alguém dissesse no começo do ano que Pedro, o artilheiro do Flamengo, vestiria o manto sagrado do São Paulo ainda em 2025, eu provavelmente daria risada. Mas o futebol é essa máquina de surpresas que transforma boatos em manchetes e sonhos em realidade. E agora, como São Paulino fanático, estou aqui tentando acreditar que não é só um delírio. Pedro é nosso. Isso mesmo. O matador rubro-negro, ídolo da nação e um dos melhores centroavantes do país, foi anunciado oficialmente como novo reforço do tricolor. A notícia explodiu como dinamite entre os torcedores, gerando euforia, incredulidade e aquele sentimento único de que o São Paulo está mesmo voltando ao seu lugar de destaque no futebol brasileiro. A negociação foi cercada de silêncio, estratégia e um toque de ousadia. Enquanto a imprensa especulava reforços de menor impacto, a diretoria são paulina se movimentava nos bastidores, liderada por um Hernan Crespo cada vez mais envolvido nas decisões técnicas e de elenco. O argentino, que conhece a posição de centroavante como poucos, teria sido peça-chave para convencer Pedro a trocar a Gávea pelo Morumbi. Um projeto ambicioso, protagonismo absoluto e o desejo de voltar à seleção brasileira teriam pesado na balança para o camisa 9 aceitar o desafio. O anúncio oficial foi feito em um vídeo emocionante nas redes do clube, com o som da torcida ao fundo e closes de Pedro vestindo a camisa tricolor. A internet foi a loucura. São paulinos de todas as idades comemoraram como se fosse um título, e com razão. Faz tempo que não víamos um movimento tão ousado vindo da diretoria, algo digno dos nossos tempos áureos, quando grandes nomes não só vinham para o Morumbi, mas faziam história por aqui. Pedro chega para ser a referência de um ataque que vinha oscilando. Com boas peças em volta, como Lucas Moura, Wellington Rato e Galopo, o centroavante encontrará um ambiente propício para voltar a brilhar em alto nível. A falta de um 9 de ofício vinha sendo sentida jogo após jogo, com improvisações e tentativas que nunca preencheram a lacuna deixada por Caleri. Agora, temos um nome à altura, alguém que sabe jogar de costas, tem presença diária na área e finalização cirúrgica. É exatamente disso que precisávamos. A torcida já começou a preparar faixas, cantos e cartazes com o nome de Pedro. E não é para menos. Ele tem números impressionantes, mais de 100 gols com a camisa do Flamengo, campeão de tudo por lá e sempre em alto nível. Seu estilo lembra os grandes centroavantes que já passaram pelo nosso São Paulo, como França, Luiz Fabiano e o próprio Careca. Mas mais do que currículo, Pedro tem fome. Fome de jogar, de decidir, de ser protagonista. E aqui, ele terá tudo isso. A primeira entrevista do jogador como atleta do São Paulo foi emblemática. Com um sorriso tímido, ele falou sobre o desafio de trocar o Flamengo por outro gigante. Disse que Crespo foi fundamental, que a proposta foi irrecusável e que a paixão da torcida tricolor o conquistou. Disse ainda que queria viver algo novo, vestir uma camisa que também carrega peso, glórias e história. Chego para dar o meu melhor. Quero ser campeão aqui e escrever meu nome nesse clube gigantesco, afirmou. Crespo, por sua vez, não escondeu a empolgação. Em coletiva, declarou que Pedro é um jogador completo, que pode ser a peça que faltava para tornar o São Paulo uma máquina ofensiva. E mais, revelou que desde o início do ano sonhava com essa contratação, mas que só agora foi possível fechar o negócio. É um jogador que respeita o futebol, que vive pelo gol. Com ele, nossas ideias ganham corpo e profundidade, disse o técnico, visivelmente emocionado. Nos treinos, Pedro já começou a mostrar serviço. Impressionou pela força física, precisão nos arremates e leitura de jogo. Foi elogiado pelos companheiros, que sentiram imediatamente o impacto da chegada de um nome tão respeitado. Lucas Moura, inclusive, disse que jogar ao lado de Pedro será um privilégio. Galopo comentou que finalmente terá a quem servir bolas no ponto exato. E a comissão técnica já estuda mudar o esquema para explorar ao máximo o novo camisa 9. O sistema tático também deve ser ajustado. Crespo pensa em montar o time em um 3-5-2 mais fluido, com Pedro e Lucas no ataque e um meio-campo recheado de criatividade. Com a chegada do centroavante, a equipe ganha profundidade, mas também a possibilidade de jogar com mais inteligência e menos desespero. A bola, agora, tem endereço certo quando chegar na área. A estreia oficial está marcada para a próxima rodada do Brasileirão, contra o Internacional, no Morumbi.
E a expectativa é de casa cheia. Ingressos esgotados em poucas horas. A torcida quer ver de perto o novo matador. Quer gritar é gol do Pedro, no estádio onde tantas lendas fizeram história. E se depender do treino coletivo realizado ontem, a chance disso acontecer logo de cara é grande. Pedro parece ter nascido para grandes palcos. Fez gols em finais de Libertadores, Copa do Brasil, Carioca. E agora terá a chance de fazer história em um dos clubes mais tradicionais do país. Ele não vem para ser apenas mais um. Vem para liderar, decidir e, quem sabe, devolver ao São Paulo o protagonismo que tanto merece. A diretoria também comemorou o acerto como uma vitória institucional. Em tempos de janelas inflacionadas e leilões milionários, conseguir contratar Pedro foi uma façanha que poucos esperavam. O investimento foi alto, mas necessário. Em entrevista, um dos dirigentes afirmou que esse era o tipo de contratação que muda o patamar do elenco. E nós, torcedores, sentimos exatamente isso. O São Paulo, que nos últimos anos apostou em jovens e contratações de baixo custo, parece estar mudando sua postura. O projeto é claro: disputar títulos grandes e voltar a ser temido. E para isso, é preciso jogadores do tamanho da nossa história. Pedro representa essa virada de chave. Representa ousadia, ambição e sede de glória. É curioso pensar que, anos atrás, Pedro chegou a ser especulado por clubes europeus, mas decidiu ficar no Brasil. Agora, sua escolha pelo São Paulo mostra que o Morumbi ainda é um dos destinos mais desejados. Mostra que temos camisa, estrutura e projeto. Que somos, sim, um gigante, mesmo quando tentam nos apagar. A recepção da torcida também foi algo especial. Na chegada ao CT da Barra Funda, dezenas de torcedores estavam presentes, cantando, estendendo faixas e aplaudindo o novo camisa 9. Pedro acenou, sorriu e prometeu retribuir com gols. A conexão entre jogador e torcida parece ter começado no primeiro olhar. A repercussão nacional foi imediata. Programas esportivos, comentaristas e jornalistas de renome destacaram a audácia do São Paulo. E não faltaram análises prevendo que Pedro pode ser o artilheiro do campeonato. Ele já conhece o caminho das redes. E agora, com fome redobrada, pode viver a melhor fase da carreira justamente com o manto tricolor. Nos grupos de WhatsApp, as mensagens pipocam a cada minuto. Os memes, as montagens e os vídeos com narrações históricas de gols do Pedro ganham legendas como "Vem fazer isso aqui, matador", ou "Pedro já é ídolo antes de estrear". Esse é o sentimento do torcedor são paulino: esperança, paixão e sede de vitória. É inevitável pensar nos confrontos que virão. Um São Paulo com Pedro no comando do ataque terá outro tipo de respeito dos adversários. Os zagueiros já devem estar revendo vídeos dele, tentando encontrar fraquezas. Mas a verdade é que Pedro é daqueles difíceis de parar. Forte, inteligente e com faro de gol. Para o técnico Crespo, essa é a oportunidade de consolidar seu trabalho. Com um elenco mais encorpado, ele poderá mostrar ainda mais suas ideias e, finalmente, montar uma equipe à sua imagem. A chegada de Pedro mostra que o clube confia no treinador e está disposto a dar todas as armas para que ele leve o tricolor ao topo. A camisa 9 tem peso. Já foi usada por mitos como Serginho Chulapa, França e Luiz Fabiano. Agora, é Pedro quem assume essa herança. E tudo indica que ele está pronto para essa missão. Ele sabe da responsabilidade, mas também sabe do seu potencial. E nós, torcedores, estamos prontos para viver esse novo capítulo. Os bastidores da negociação ainda vão render muitos debates. Mas uma coisa é certa: o São Paulo deu um golpe de mestre no mercado. Trouxe não apenas um jogador, mas um símbolo de que o clube voltou a pensar grande. Voltou a agir como gigante. O clima no Morumbi mudou. Dá para sentir. É como se uma chama tivesse sido reacendida. A torcida, que sempre foi fiel, agora tem mais motivos para acreditar. E a chegada de Pedro é, sem dúvida, o maior deles. Ele representa um novo tempo. Uma nova esperança. Os desafios virão. O calendário é pesado. Os adversários são duros. Mas agora temos uma arma a mais. Um definidor. Um goleador. Um Pedro. Seja bem-vindo, matador. A casa é sua. E a torcida está pronta para cantar seu nome a plenos pulmões. Ô Pedro, gol. Que comecem os jogos. Que venham os gols. Que o São Paulo volte ao topo. Porque agora, com Pedro no comando do ataque, tudo parece possível. E se depender da fé da torcida, 2025 será um ano inesquecível.
Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.